o filme em si, mas também sobre a história, né, que esse filme relata. Eu acho que é uma história que atravessa, enfim, a trajetória pessoal, mas também social de vários de nós aqui. Enfim, assim, para dar um pontapé inicial na discussão, eu queria que você relatasse um pouco o processo de produção, né, desse filme, como é que surgiu a ideia, como é que foi o processo de produção, que eu vi que vocês misturam vários tipos de material, né, aqui, né, imagens jornalísticas, né, entrevista, imagens de arquivo. Como é que foi o processo de produção, quando que ele começou? Como que vocês fizeram essas viagens, o contato, né, com os entrevistados? Até porque acho que tem muitos dos nossos alunos aqui que, né, nessa geração nova, que estão interessados também em enveredar pela essa produção de conhecimento via linguagem audiovisual, né? Vamos lá. Primeiro quero lembrar que hoje é 28 de agosto, é uma data emblemática. A gente relembra a promulgação da Lei da Anistia, 28 de agosto de 1978. Anistia ampla, geral e restrita. Que nem foi ampla, nem foi geral e restrita. Os agentes do Estado que agiram criminalmente, professor, eles não foram responsabilizados, nem civil, nem criminalmente. A lei da anistia foi dada pelo próprio regime. Quero fazer esse relato aqui e colocar que o próprio regime, eles não admitiam que torturavam nem que desapareciam pessoas. Então, como é que eles iriam dizer que estavam anistiando eles mesmos? Então, aí, os intérpretes da lei colocam que agora eles são beneficiários dessa anistia. E eles não são beneficiários dessa anistia. Enfim, mas teve um julgamento em 2013, meu Deus, 2010, ADF 153, que o Hero Graus proferiu o relatório final dizendo que a anistia ela abarcou, ela assumiu. Não, ele mentiu, não é verdade. Porque quando foi votar a anistia, não deixaram que o povo sentasse nas cadeiras lá na arquibancada, né, da Câmara Federal. Tava vários soldados. Vários soldados. A área ali do Distrito Federal, da Câmara Federal, estava toda tomada de tanques. Então foi uma anistia tutelada. Tutelada. A gente produziu um outro documentário, outro documentário chamado Olhares Anistia, onde a gente tentou ouvir os dois lados. Nós ouvimos os dois lados. Não foi fácil ouvir os dois lados, certo? Inclusive está no canal da Carta Capital. Vocês podem assistir lá, só colocar Olhares Anistia. Nós ouvimos o Ustra, ouvimos várias pessoas. Antes da Comissão Nacional da Verdade ouvir o Ustra, nós entrevistamos o Ustra. Então, a anistia, essa anistia que foi promulgada em 79, ela não pode inocentar os agentes do Estado que agiram criminalmente. Então, voltando para Condor, agora vejam que quando João Goulart foi assassinado, porque para mim ele foi assassinado, certo? Tinha uma bandeira da anistia. Nós tínhamos lá a imagem do Tancredo falando, a imagem do muito magrinho na época, é o Pedro Simão falando. E por que evitaram a autópsia de Joana? Porque se encarregaram de não ser feita a autópsia em 48 horas. O que é que eles estavam a temer? Então, vamos falar agora sobre Congo. Então, eu sou historiador, jornalista, tenho uma empresa de comunicação no campo popular e democrático lá em Pernambuco. Ontem a gente estava no evento da CUT, a gente dá assessoria a sindicatos do campo popular e democrático. Também atendemos empresas privadas também, mas a nossa carteira de clientes é muito mais no campo popular e democrático, né? A nossa empresa atende praticamente mais sindicatos do que empresas privadas. Para vocês, alunos, que eu ainda me considero um eterno aluno, jamais eu iria dizer que ia enveredar pelo audiovisual. Ele simplesmente aconteceu. Pode acontecer também com vocês que estão aqui assistindo esse debate ou outros debates. As coisas foram acontecendo na minha vida, Liviana, e graças a Deus,
elas foram construindo uma grande coxa de retalhos que foi me moldando e me levando. O primeiro documentário que eu fiz foi um curta-metragem sobre e justamente quando tem a ver com a ditadura. Foi na década de 80, quando um padre italiano foi expulso de Pernambuco, padre Vitor Miracapilo, porque ele disse que o país não era independente. Então, Severino Cavalcante, que foi presidente da Câmara de Deputados, ele era presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Então, Ribeirão, a cidade, fica, eu acho, 70 quilômetros ou 80% da capital, é uma cidade canavieira. Então, a relação de exploração muito grande, de perseguição. Então, o padre Vitor Miracapilo disse que o país não era independente. Então, ele foi expulso. Foi meu primeiro documentário, foi um curta. Depois veio um documentário sobre o golpe de 64 em Pernambuco. E aí um documentário puxa o outro, um puxa o outro puxa um projeto maior. Aí como foi que chegou em Condor? Trabalhado o caso Vitor Miracapilo e depois o caso da ditadura militar em Pernambuco, você via a conexão da América Latina, da influência americana. Então, como historiador, a gente pesquisa, eu pensei, está na hora da gente fazer um documentário sobre o que foi o Operativo Condor. Não é fácil, do ponto de vista de produção, a gente conseguir patrocínio. Agora é mais fácil para mim, porque eu já tenho 7 a 8 documentários. Mas no início, se vocês pretendem começar, tem que começar. Não pode desistir, certo? Tudo começa no início, certo? Mas foi muito perrengue e lhe digo hoje para vocês, ainda hoje, para consolidar esse grande projeto, foi muito perrengue. Aqui a gente está com o Cláudio Bessa, parceiro nosso, faz parte da nossa equipe. Muito perrengue. A gente teve a primeira reunião, Pedro, para vocês terem uma ideia, no dia 13 de abril de 2023. 2023. E está em 28 de agosto de 2025. 2 anos e 4 ou 5 meses, mais ou menos. Como a gente teve o lançamento desse documentário em 2015, veja como é engraçado, datas redondas, né? Eu gosto dessas coisas, datas redondas. 2015, eu fui ao Chile, ao museu, buscar o apoio do museu. Porque o museu nos acolheu, fizemos o lançamento lá, foi listado como um dos mais aplaudidos. O museu nos apoiou e nos deu uma carta para encaminharmos a Petrobras. Na época, o presidente da Petrobras era o Jean Paul Prats. Encaminhamos, tivemos uma reunião, o projeto está aprovado. Muda o cronograma. Para mudar o cronograma, é só mudar o cronograma. Mas, enfim, aí agora o processo está finalizando, a Ancine e tal, então brevemente a gente está começando. O processo de criação de pesquisa, hoje está mais fácil para vocês, alunos, fazerem pesquisa. As coisas estão mais na mão de vocês, por causa da tecnologia. Mas um tempo atrás tinha internet também, mas era muito mais pesquisa mesmo, de ir para a biblioteca, pesquisa de comprar livros, pesquisa de dialogar com pessoas, de conversar com pessoas. E foi esse percurso que eu fiz. E muito diálogo, muita conversa e muita intrepidez de ir atrás. Porque se eu ficasse parado, cuidando só dos negócios da minha empresa, eu não conseguiria desenvolver os projetos. Porque eu tento trabalhar o seguinte, a empresa, paralelamente, os projetos pessoais. Empresa e projetos pessoais. Na empresa eu tenho prazer, satisfação, mas nos projetos pessoais me dá mais gana, tenho mais alegria. Porque a gente usa o processo todo como instrumento de o que nós estamos fazendo pela nossa democracia. Para vocês verem, lá na minha empresa a gente criou um projeto agora, Jovem Tempo do Aprendiz. Fez 1 ano. Então, adolescentes participam do processo da empresa e a gente passando para eles tudo isso que a gente está vivenciando. Não só na empresa, mas também no audiovisual. Trabalhar Condor não foi fácil. Por quê? Porque significa América Latina. Significa você viajar. Para quem estuda Condor, nesse documentário, os principais casos a gente abordou. Os principais casos nós abordamos. E o nome, professora, declinava outro nome. Mas só que isso é um processo lento. Uma rede.
Um nome puxa outro nome. Um arquivo puxa outro arquivo. Entendeu? Vou dar um exemplo. Como foi que eu cheguei ao Mário Neira Barreiro, que fez o processo de monitoramento do Jango? A gente foi fazer a exumação de Jango, a Reinhumação e reexumação. Pronto. Exumação e reexumação. Pronto, esse primeiro processo. Aí conversando com uma amiga lá, jornalista de Brasília, ela disse, eu tenho um contato do Neira. Você passa para mim? Passo. Você vai ficar quanto tempo aqui em Porto Alegre? Eu vou ficar mais uma semana. Porque quando eu ia para cada estado desse, eu ficava uma semana na perspectiva que um nome vai chamando o outro. Não dá para vir como hoje aqui, vou ficar aqui, cheguei hoje, volto à noite. Tem que ficar uma semana porque você não sabe como as coisas vão acontecer, como o universo vai conspirar. Eu vou ficar mais uma semana. Você liga para ele, liga. Eu liguei para ele, atendeu uma pessoa, depois passou para ele. Aí você quer conversar comigo quando? Ele já sabia, né, tava tendo essa movimentação sobre o João Goulart. Não. Aí disse, não, estou voltando para Porto Alegre, vamos dizer que foi numa terça, estou voltando na quarta-feira. Aí voltei na quarta. Então tudo bem, eu vou me encontrar com você. Quando você chegar em Porto Alegre, você liga para mim. Aí eu falei, por que você não já pode dizer o local? Aí, então tudo bem. Quando chegou lá, não. Eu, cheio de linguagem cifrada, disse, não estou em Porto Alegre. Você está onde? Eu estou numa cidade distante, mas é perto. Você está de carro? Não, a gente alugou um carro. Eu estou numa cidade chamada Sombrio. Aí eu, como assim cidade chamada Sombrio? Aí eu disse, Roberto, procura aí se existe essa cidade chamada Sombrio. Aí ele olhou e tinha, era na cidade de Santa Catarina. Aí fomos para a cidade, marcou no posto, fomos lá no posto. Chegou, eu fui conversar com ele, no posto de gasolina. Aí fomos conversar com ele, como é teu nome? Sim? O Adalberto. É o que foi que o Neira falou. Tudo bem, eu vou considerar a entrevista para vocês, mas só tem uma coisa, tem que botar um capuz. Capuz. Eu disse, como assim? Porque eu não vou levar você para onde eu estou, eu não conheço você. Você é da Polícia Federal? Eu disse, olha, é o seguinte, a gente criou uma relação de confiança. Época da ditadura militar acabou. Ou você confia em mim, ou não tem esse diálogo. Aí ele olhou assim para mim e disse, acabou mesmo, Cláudio? Acabou a época da ditadura militar. Então, ele perguntou? Aí eu disse, eu vou no carro. Não, você vai no meu carro. Ele disse, tá bom, eu disse, Roberto, me segue. Se ele acelerar, tu acelera. Tu não me deixa. Não, tu segue. Aí tu fala assim que eu tô vivenciando um momento. Aí entrei no carro, a gente foi conversar com ele. Ele deu esse depoimento, foi fantástico. Depois conversando com o João Vicente Goulart, que nós o convidamos para ser um dos consultores, ele disse, Cleonildo, eu conversei com ele na prisão, mas o que você tem, ele não falou com nós, de abertura de diálogo. Então, é um processo de... Não é fácil, tem coisa que eu estou tentando lembrar. Um outro caso também o caso da Naomi Morfino, do filho dela. Deixa eu ver o nome dele. Quando a gente vai conversar já na Argentina, você tem um primeiro contato. Aí no primeiro contato eu nunca procuro entrevistar. Eu procuro sempre chegar junto, dialogar com a pessoa. Para só depois marcar e acontecer a entrevista. Tem casos que realmente você entrevista no mesmo dia. Você, pesquisadora, como a Estela Calonge, já está preparada, o juiz, o promotor, então é mais tranquilo, mas personagens e vítimas, eu primeiro procuro chegar a conversar, dialogar, para saber até onde eu posso ir, porque são temas muito difíceis. Vejam só, quando a gente está adiante, você sabe, professora, a senhora sabe, lidando com esses casos, a senhora já entrevistou muitas pessoas, a dor, Pedro, é muito forte.
Entendeu? Então você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, porque a pessoa já está falando de um sentimento de dor, de um familiar que está desaparecido, está morto, certo? Foi torturado. Você está resgatando feridas que muitas vezes a pessoa não quer lembrar. E muitas vezes ela lembra também como um instrumento de resistência. Mas isso é para quem é politizado. Nem todo mundo tem a obrigação de estar na luta por verdade, memória e justiça e ser politizado, porque a dor é muito grande. Tem gente que não quer falar. Então, por isso que eu nunca entrevisto, não tem problema. E você, enquanto pesquisador, você tem que respeitar o momento da pessoa. O momento da pessoa. Isso é fundamental em qualquer profissão de pesquisa, de campo, de tudo. No momento da edição, a gente usou vários elementos. Fotografias, arquivos, certo? E memória. No momento da edição, não foi fácil trabalhar a edição. Não foi fácil trabalhar a edição. Porque muitas vezes eu tinha que parar porque eu não aguentava, eu chorava copiosamente. Você chora copiosamente, então é muito forte a carga emocional. Aí eu parava, só voltava um dia, depois ou dois. Entendeu? Mais fortalecido. Mais fortalecido. E pior ainda, aí o pessoal fala para vocês, eu parava e ia jantar de noite. Aí pedi uma garrafa de vinho para beber. Aí que eu ficava mais remoendo, mais ainda mais o vinho deixa você mais emotivo, então você fica mais... Por isso que eu só voltava 2 dias depois. Então o processo de edição não é fácil. Não é fácil trabalhar esses temas tão difíceis. Por isso que o nosso tema é o verdade, memória e justiça. Porque os agentes do Estado, não só do Brasil, mas também da América Latina, que agiram criminalmente, prendendo, torturando, assassinando, desaparecendo pessoas, eles devem ser responsabilizados civil e criminalmente. No documentário Olhar e Anistia, quando eu fui entrevistar o Fábio Conde Comparato, jurista Fábio Conde Comparato, ele tinha acabado de receber uma ligação dizendo que o Tribunal de Justiça tinha reconhecido o Ustra como um torturador. Mas isso só civilmente, só de forma declaratória. O Ustra estava vivo, só de forma declaratória. Que bom que reconheceu de forma declaratória. Mas não deve ficar só na declaração, tem que responsabilizar quem assim agiu. Não foi fácil tocar, já que eu toquei no assunto do Ustra, não foi fácil entrevistar o Ustra. Quando teve a Comissão da Verdade, quem sempre fala é o Clube dos Aposentados, né? Os clubes da reserva. Aí eu liguei para Brasília para falar com o coronel, aí o coronel disse: opa, Cláudio, tudo bem? Você vem quando para Brasília? Eu disse: não, vou amanhã. Eu fui, né? Aí ele marcou, ele foi falar com o Lico, né? Aí ele: você quer marcar onde? Aí eu disse: eu quero marcar num bar que eu conheço aí, que é o Campo Neutro, num bar Piauí, lá no Distrito Federal. Aí se eu sei onde é. Aí eu só gosto de ser pontual, só não cheguei pontual muito aqui. Aí quando eu chego lá no bar, ligo para ele já estava lá. Aí eu: opa, Coronel Silva, tudo bem? Ele disse: tudo bem, eu estou vendo você. Não estou indo aí. Aí ele fez, sentou na minha mesa, eu perguntei se ele queria uma cerveja, mas não era porque eu queria que ele tomasse cerveja, não, porque eu tava tenso, estava conversando com o militar. Aí depois, você quer entrevistar de quando? Amanhã? Eu disse: não, amanhã não, daqui a um mês. Não, eu tenho que me preparar. Aí voltei um mês. Aí, após um mês, quando eu volto, ele me leva, só que antes, no diálogo com ele disse o seguinte: Cláudio, deixa eu ligar para o professor. Aí, ô coronel, aqui é Silva, do Cleonildo, gostei de conversar com ele, tá, para vocês verem como as situações acontecem, como você tem que estar se comportando. Né? Do Cleonildo, gostei, ele está querendo ouvir os dois lados, porque o senhor sabe que conosco é assim, tudo às claras, né? Aí, após um mês, ele me pegou para levar. Eu pensei que ia ser no Distrito Federal. Não, no Distrito Federal, Distrito Federal, assim, no centro ali no centro de Brasília. Não, mas era no
Sobradinho é bom pra caramba. Aí me levou. Quando chega lá, aí tinha um general lá, você já deve conhecer, General Chagas, um magrão, um ideólogo, por exemplo, foi candidato a governador do Distrito Federal. Aí eu tava falando com coronel para coronel, né? Chego lá, ele disse, aqui é o Chagas, aí o outro chama Chagas, pô, boa tarde, coronel Chagas. Coronel não, general. Eu disse, rapaz, só dou desculpa. Aí eu disse, só vou chamar todo mundo agora de general, que eu não erro mais. Aí prepararam, atrás daquela tinha uma área de churrasco e tal. Aí eu fui pra lá, eu já tinha visto o Ustra pela imagem de televisão, mas só que a pessoa chega, você não liga a imagem, a pessoa. Aí quando ele chega, eu tô lá atrás, esperando, ele tinha bebido, no caso, eu não vou beber nada, não beber nada. Não porque tivesse algum veneno, para não perder a centralidade. Aí chega o coronel. Boa tarde, general. General não, coronel. Aí o outro diz, Ustra! Eu disse, meu irmão, Ustra tá aqui. Caramba. Na época, a Comissão da Verdade estava querendo falar com o Ustra, entrevistar o Ustra. E o Ustra disse que não dava entrevista para a Comissão da Verdade. Então era um furo de reportagem. Fantástico, eu consegui primeiro. É tanto que o depoimento do Ustra na Comissão da Verdade foi tumultuado. O que a gente tem de entrevista dele em 40 minutos, tem muito mais riqueza de detalhes, das barbaridades do que ele fala, do que na Comissão da Verdade. Então essas coisas vão acontecendo e você vai se forjando na luta. Eu vou dar, já que estou falando trajetória, e aí tem alunos aqui que vão ser os próximos diretores de documentários, de ficção, de vários. O caso do Severino Cavalcante, o que aconteceu? O padre Vitor Miracapiro foi para Pernambuco, a gente entrevistou ele. O algoz da expulsão dele, Pedro, do Brasil, foi Severino Cavalcante. Entrevistei o padre Vitor Miracapiro. Era fundamental eu também ouvir o Severino Cavalcante. Fui ouvir o Severino Cavalcante. No momento, aí tem coisas, tem detalhes que só é a minha experiência. É a minha experiência. No mesmo dia que a gente voltou de Ribeirão, a gente passa de Ribeirão, escada de Cabo Santo Agostinho, o Severino Cavalcante estava lá no Cabo Santo Agostinho, numa agência de carro, a gente foi lá conversamos com ele, na época ele era deputado federal, antes dele ser deputado federal. Aí, eu estou sabendo que o Vitor Miracapiro está aí, eu estou acompanhando tudo. Olha, gostaria de te entrevistar. Aí, como o Severino Cavalcante, todo mundo sabe que ele é muito escorregadio. Nesse dia, eu tinha que entrevistá-lo. Porque se eu não entrevistasse ele naquele momento, e eu não tinha nem porquê de não querer entrevistá-lo naquele momento, porque todo mundo já conhece o Severino Cavalcante. Ele não foi vítima de nada. Aí ele disse, não vou dar entrevista não. Eu quero dar entrevista. Mas primeiro eu quero ouvir o que o padre Vitor falou. Aí eu tive que pensar rápido. Aí você tem a linha tênue do processo de criação e de composição. E também da ética. Aí, mostro ou não mostro? Aí eu pensei muito rapidamente que não estava infringindo a ética, porque o que o padre Vitor Miracapiro falou é o que ele sempre já falava no jornal. Não tinha nada de novo, de componente. Se você pegasse uma entrevista dele no Diário de Pernambuco, que é um vilão lá de Pernambuco, ou o Jornal do Comércio, a Folha lá. Então, somente que a gente pegou o depoimento dele foi em audiovisual. Não era texto, era audiovisual. Aí eu disse, tudo bem, vou mostrar. Eu mostrei. Aí esse menino Cavalcante disse, sabe o quê? Mas hoje eu não dou entrevista não, amanhã. Aí eu disse, me deu um cheque. Mata, eu disse, caraca. Aí tudo bem, beleza, marcou no outro dia eu fui lá realmente no escritório político, ele deu a entrevista, tudo certo. Mas são coisas que acontecem no dia a dia de quem está no campo da produção do audiovisual, e você tem que ter muita sagacidade e acreditar no que você está fazendo.
Lógico, jamais eu poderia lançar o documentário do Padre Vitor Miracapio se não pegasse o depoimento do Silvio Cavalcante. Eu teria que conversar com ele, mas o senhor pediu para ver o vídeo, mas no outro dia ele deu. Realmente ele cumpriu a palavra dele. Então, no processo todo de criação, não é fácil. Outra coisa, é preciso também ter muita sensibilidade. No processo de escutar uma vítima ou um familiar, você não pode atravessar a dor da pessoa, sabe? Você não pode atravessar a dor da pessoa. Vou dar um exemplo. Do Gustavo Malfino. A entrevista dele foi mais de uma hora. Que a avó dele perdeu a irmã e a mãe. Muito novo. Então teve momentos que a gente teve que parar. E só retomar se ele quisesse. Aí você tem que respeitar mesmo, não, aqui eu fui até aqui, não vou mais. Mas ele mesmo falou, não, eu quero continuar. Porque aí você está fazendo um processo de forçar a pessoa acompanhar a dor, fazer com que ele vivencie a dor, entendeu? É muito difícil isso. Outro exemplo também, lá do Chile, a Sara Basso deu um depoimento muito emocional, mas ela se conteve muito. Você percebia quando a pessoa está se contendo, então eu não provocava. Eu sentia o seguinte, ela não quer ir mais, ela quer ficar até aqui. Então, se é até aqui que ela quer ir, então é até aqui que ela vai. Vou te fazer uma pergunta. Porque tem uma coisa delicada no filme que é uma articulação entre biografia e história social, assim, né? E apesar de ter muitos registros e muitas fontes, elas são muito fragmentadas, é difícil reconstituir a coisa, né? A própria existência da operação, ela aparece nos arquivos do terror lá do Paraguai de maneira quase que acidental, né? Ninguém imaginava que encontrar isso lá. O material está lá, do lado de fora de Assunção, uma delegacia toda jogada, né? Com registro da reunião de 75 lá em Santiago. Então, a minha dúvida é assim, para além do relato, do testemunho, né, desse trabalho mais fino com as biografias, em que momentos você sentiu que precisava recorrer a outro tipo de fonte, como que era o recurso a essas outras fontes para construir um mosaico que te desse uma imagem histórica, né? Porque a Condor está acontecendo em todo lugar, mais ou menos ao mesmo tempo, né? E tem uma temporalidade difícil. Assim, na época ninguém falava de Condor, então é como se você estivesse no mesmo momento histórico, que estava acontecendo no Uruguai lá, no Paraguai com o Martinho Almada, que estava acontecendo também aqui no Brasil, com o pessoal que estava indo para o Chile, como fazer essa concha de retalho. Não foi fácil. E ainda hoje, para quem está estudando, não é fácil. E muito mais difícil foi tentar condensar isso tudo em 1h15. Mas você teve equipe de pesquisa para isso? Não, a gente teve equipe de pesquisa também. Mas uma equipe de pesquisa, como o recurso era muito pouco, então eu tive que mergulhar praticamente sozinho no processo. Eu posso dizer que, do ponto de vista da montagem, ficou bem montado, porque realmente eu mergulhei de coração. Parei de fazer tudo o que eu estava fazendo só para mergulhar no documentário. É tanto que eu sempre tinha essa ideia de voltar novamente para deixar as coisas com mais amarração. Aí a série de TV vai permitir fazer isso. Aí você tem agora o storyboard completo. Eu não vou partir do zero, eu já tenho um filme. Inclusive na série, o que é que nós vamos fazer? Em cada país vai ter uma história ficcional. Cabe agora a gente escolher qual vai ser essa história ficcional. O mais complexo também foi fazer, nas entrevistas, você ligar caso a caso. Do Paulo Malhães, quando deu a entrevista na Comissão da Verdade, e a menina lá do Chile, eu esqueci o nome dela aqui agora, quando falava, então, para juntar, para identificar que o Alberi
e poder fazer essa montagem não foi fácil não, foram meses e meses de quebra-cabeça. Para que quem está assistindo possa entender, porque são anos de diferença, são conexões muito complexas e difusas para você poder juntar esse quebra-cabeça. Não foi fácil. Nós tivemos sorte no tempo histórico, porque teve a Comissão Nacional da Verdade, isso nos ajudou bastante. Se não tivesse o depoimento de Paulo Malhantes. Dos poucos, acho que falou. O único que falou. O depoimento de Paulo Malhantes ligou completamente. E falam que é bem foi morto, estranho, né? E foi morto na sequência. Para você ver. Vou dar um exemplo também. A questão do João Goulart. Do processo do monitoramento do João. Realmente o João Goulart foi assassinado. Agora, a pressão foi enorme. Pronto, tem o pernambucano lá, que tem uma visão muito conservadora, mas Zé Paulo Cavalcante Filho fez parte da Comissão Nacional da Verdade. A gente só tem uma coisa em comum, ele gosta de Fernando Pessoa e eu gosto de Fernando Pessoa também, somente isso. Somente isso. O vereador Natalino, realmente é muito complexo para um governo federal admitir que o regime de exceção assassinou dois presidentes, João Goulart e Juscelino Kubitschek. É muito difícil, mas as evidências estão tão claras que não resta outro entendimento que realmente eles foram assassinados. Nil, mas isso aparece, né, no documentário, nessa parte do Celino e do Jango, que o testemunho das pessoas que estão envolvidas, ou do cara que ficou, né, repressora, vigiando o corpo do João Goulart, ou do motorista, que é vítima, né, da situação, sendo coagido, que aí fazem a perícia, né, técnico-científica e tal, e sempre inconclusivo, tem coisa que não dá, né? É muito tempo, não tem tecnologia para fazer, não tem como. E aí fica no inconclusivo, o testemunho não basta. Isso que ficou assim, verdade contra, verdade conclusa. Mas ela não é inconclusa, ela é conclusiva, como a Natália disse. Como é que a gente vai basear um retorno a um tema se a gente traz a perícia da época, a perícia da ditadura? Porventura eles irão dizer que erramos, eles iriam sair de lá presos, né? Cúmplices do assassinato. Eles omitiram a verdade. Eles não vão fazer isso. Não vão fazer isso. Agora é o perito peruano, o perito cubano. Eles não quer dizer nenhuma coisa, não. Ele quer dizer o quê? Por isso que o Jair Cris diz assim, ó, de nossa parte, vamos continuar a investigar. O Neira, ele está vivo ainda. Eu mantive ainda contato com ele. Continua em Sombrio, só para saber. Eu não sei qual cidade ele está. Eu conheço pessoas em Sombrio e é possível. Não é possível. Acabei de descobrir que conheço pessoas em Sombrio. Pronto. Ele está vivo ainda. Falei, inclusive, saiu até uma matéria dele, que eu fiz contato com ele. Eu disse, Neira, a gente vai retomar o tema após tantos anos. Você topa falar novamente, mas eu quero agora captar uma imagem de você frente a frente com as câmeras, com o filho. Para você falar o que falou para mim, para eu. E ele também, o diálogo de dois. A gente monta o cenário, então vai ficar legal se montar o cenário. Então, acho que está tudo certo. Falei com um jornalista também do Correio Brasiliense. Tem interesse também de fazer essa matéria, está tudo certo. Então a gente vai voltar novamente ao tema do Neira, que o Neira já falou. Não é que um composto químico, o efeito foi imediato. O efeito não é que tem sido, mas um conjunto de várias vezes. O Hotel Liberty, onde Jango ficava lá em Buenos Aires, o pessoal tinha o dono, colocou uma pessoa da própria da estrutura
o staff do Exército para lá está monitorando. Então, a troca de medicamentos se dá avanço. E Jango era muito relaxadão. Olha, Bom, eu queria te dar parabéns pelo filme. O filme é ótimo, é um filme necessário. Eu acho que de tempos atrás, mas eu acho que nós estamos vivendo situações que a gente precisa conhecer muito bem aquilo que você traz. Não só pela articulação das forças, né? Nós estamos vendo também articulações das forças hoje, como também como se fez naquele momento. Quando você fala sobre são várias coisas que eu queria falar. Eu acompanho essa questão há muitos anos, porque eu sou ex-presa política e trabalho nessa área de memória, verdade, justiça e reparação, que eu acho que é fundamental levar em conta nessa dimensão, porque não há justiça sem reparação, não há reparação se não houver justiça, verdade e memória. São necessárias essas composições, essas percepções desses conceitos. Agora, eu queria te dizer o seguinte: eu trabalho há muitos anos com pessoas que passaram por situações de tortura. Eu sou psicóloga clínica e entendo que o teu trabalho é um trabalho muito delicado. É muito delicado porque realmente não é fácil, principalmente uma pessoa como você, que é jornalista, que é, enfim, diretor, né? Enfrentar e jovem também, lidando com a questão de tempo também. Essa dimensão, também, dimensão da dor que não passa. É uma dor que permanece no resto da vida, principalmente se não há respostas, né, para essa situação. Agora, te parabenizar por essa sensibilidade que você tratou e tem tratado, né? Agora, há documentos também que eu acho que comprovam essa necessária conhecimento sobre essa articulação. Não só os testemunhos, mas também os documentos, né? Eu acho que é uma composição aí necessária. A outra questão que você disse que foi ao Chile, eu vivi no Chile também, e agora eu tive no Chile nos 50 anos do golpe, e fui, então, pela segunda vez ao Museu da Memória. É maravilhoso, uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ir, né? É uma dimensão muito importante da história que a gente precisa conhecer. E eu fico pensando, se você pensou também no Frei, porque o Frei é também uma pessoa que foi presidente do Chile e que houve a mesma preocupação em elucidar a morte dele como sendo um assassinato. Então, eu queria saber se no próximo filme que você vai fazer, você vai incluir o Frei, porque essa é uma questão também que eu acho que foi encaminhada da mesma maneira que foi aqui no Brasil o caso do Chapo. Com certeza. Eu posso complementar a pergunta dela? Já que ela falou do Chile, teve também o caso do Neruda, que apareceu recentemente. E o Neruda, já que ele colocou, a gente vai abordar. Vamos sim pensar. E no caso do Neruda, veja só que interessante. Quantos anos tivemos para que uma junta independente, agora em 2023, por isso que eu fui ao Chile em 2023, aí resgatei, eu fui ao Chile em 2023 para apresentar o projeto ao museu e colocar que vamos voltar o tema de Neruda dentro da série. É tanto que o episódio do Chile será Pablo Neruda, 50 anos após a morte. E há quantos anos estamos à morte? No próximo ano, 76, 2026. Quantos anos? 50. 50 anos também. 2 anos depois do golpe. Estou dizendo mais do Jango. 76 a 2026. 50 anos. Não é 50 anos? Da morte do Jango? Ou é 40? Não, é 40. 50. 50 no que vem. 50. Será que vai acontecer da mesma forma que foi com Neruda? Acontecerá aqui com o Jango? Se a série de televisão contribuir para isso, que bom, vamos contribuir para dizer sim que aos 50 anos do assassinato da morte de Jango, está comprovado que João Goulart foi assassinado e não foi morte natural. Será no próximo ano. E esse ano agora a gente vai relembrar 50 anos da Operação Condor. 50 anos.
Lógico que a Operação Condor foi a oficialização cartorial, que a troca de informações já havia antes, muito antes, através das embaixadas e tudo, do monitoramento. Foi tão somente a questão cartorial. Embora o Brasil, veja, o Brasil não assinou a formalização, mas o Brasil estava presente e articulou profundamente esse grande aparato que foi a Operação Condor. Posso fazer um comentário? Eu sei que tem mais gente. Vou fazer um comentário antes também, parabenizar, porque eu acho que todo tipo de iniciativa que seja para produzir novos conhecimentos ou cruzar, né, informações de diferentes fontes funciona como suporte de memória. Então, o seu filme é um pouco isso. Tem a dimensão da reparação, né, que é ter uma audiência, né, disponível a escutar aquele testemunho, né, o depoimento, a verdade da testemunha também é muito importante. E aí chamar uma atenção, assim, que a gente sai um pouco de uma visão naciocêntrica, né, estadocêntrica, a gente perceber esses processos que envolvem, né, para além das fronteiras nacionais. Então, por um lado, eu acho que é um pouco o espírito da mostra aqui, né, da exposição, aqui, Memórias Encontradas, que é perceber que, um lado, uma circulação, né, uma articulação transnacional, né, para troca de informação entre os regimes repressivos, para articulação com os Estados Unidos, troca de informação, fazer ações conjuntas, levar sequestrado de um lado para o outro. E muito, assim, pouco antes enfim, oficialização, que nunca foi oficial, né, trabalhou clandestinamente, da Operação Condor, a gente tem esse trânsito, né, de generais, né, argentinos. O Videla, por exemplo, a Argentina participou, né, dos cursos na Escola das Américas, no Panamá, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, pensando e divulgando metodologias repressivas, né, como o desaparecimento forçado, a tortura, o cárcere político, né, nesse contexto, né, da doutrina de segurança nacional, que era pensar, né, que a repressão e a subversão, né, como era chamado esse inimigo, né, essa figura dissonante que deveria ser exterminada, pensando a partir dessa guerra irregular, como eles chamavam, né, essa guerra contra o insurgente, que abarcava o inimigo interno, que podia ser articulado em qualquer dimensão. Então, eles estavam pensando, né, em atacar a mente e os corpos, né, das pessoas, vitimar as pessoas, e isso foi, de alguma maneira, você vê que tem uma sequência, né, entre, por exemplo, o Chile, qual foi a principal metodologia repressiva utilizada no Chile? Mais o cárcere e a prisão política. O Brasil também, quando chega na Argentina, que é uma das últimas, o desaparecimento forçado sendo usado como política sistemática, né? Aí, por outro lado, a gente tem essa articulação e essa dimensão da clandestinidade também, eu fico pensando que aparece muito no documentário. O centro clandestino existe, mas as pessoas têm um rumor, né? Não é oficialmente, mas há um rumor de que ele existe. A vizinhança conhece. Houve um barulho, tem, né, tentativa de abafar aquilo, mas alguém tem que sair vivo, dos poucos, né, para contar o que acontece ali dentro, para ter um efeito de terror, essa irradiação do terror, né? Por outro lado, a gente tem também uma articulação pelo outro lado da resistência, né? Então, a gente tem as pessoas transitando, tentando sobreviver, se articulando transnacionalmente também, né? Então, as redes de exilados, essas trocas, né? As redes de exilados que fazem a denúncia na Itália, na França. Só para terminar, senão eu vou ficar aqui falando um monte. Eu sou filha de um argentino que chegou no Brasil em maio de 76, né? E por isso que eu fui pesquisar o exílio de argentinos no Brasil nessa época, que me chamava a atenção, né? Meu pai faleceu, eu fui atrás dessa história depois do falecimento dele, porque ele nunca me falou. Eu vivi um grande silêncio sobre essa história, e depois, mais velha, eu fui indo atrás. Teu pai, quero perguntar aqui, tivesse com teu pai até quanto tempo, assim? Eu tinha 20 anos quando ele faleceu. Ele morreu no começo de 2021. Eu queria saber muita coisa, né? E aí eu queria saber, e eu tinha crescido nesse silêncio, e me chamava a atenção essa história do exílio, por exemplo, no contexto do México, de latino-americanos no México, na França, na Itália, em Espanha, né, também, que se articularam. Na Argélia.
na Argélia foram fundamentais para a denúncia internacional, porque os canais políticos estavam, enfim, fechados, né? Então, de fazer a denúncia internacional das violações que estavam acontecendo. E aqui no Brasil não. E várias entrevistas que eu fiz com exilados, de pessoas que tinham essa vida, né? Não era oficialmente perseguido, né? Não foi oficialmente, mas saiu pela fronteira. A dor do né? exílio, né? Tem cartas de exílio, tudo. Mas o paradoxo do exílio, sabendo dos rumores, isso do clandestino, eu queria fechar com isso. O rumor, essa ideia do rumor, não é oficial, mas todo mundo sabe o que acontece. Então isso apareceu muito forte. Falar assim, olha, a gente veio para o Brasil, mas o Brasil era uma ditadura. Não era 76, 77, 78. Então a gente sabia que a gente estava sendo perseguido. Então se a gente viesse para o Brasil, ou a gente ficava, não falava mais disso. Né? Vai morar no interior e falar submergir, né, no exílio. Então essa é a dimensão assim, da clandestinidade, do rumor acontecendo da Operação Condor, que cria essa atmosfera de terror para o silenciamento, né? Mas não obstante, né, a resistência. E outra coisa. E a gente está produzindo conhecimento sobre tudo isso que se tentou abafar através dessa articulação, inclusive transnacional hoje, né? Os Troca de crimes, informação. vejam só, os crimes foram transnacionais, mas também a nossa luta também foi bem transnacional. A nossa rede de apoio foi transnacional. E eu sou do tempo, nós somos do nosso tempo mais de conectividade. Mas eu tenho 51 anos. Mas quando eu fazia movimento estudantil não tinha telefone. Para a gente fazer reunião de grêmio, a gente atravessava a cidade para conversar com o nosso coleguinha e nosso amigo. Ó, vai ter reunião de grêmio, vamos fazer essa movimentação. Agora, a gente está vivenciando esses dois momentos. Então a gente passa um WhatsApp, passa um telefone, a articulação é mais fluida, é mais rápida. Mas imagine nessa época de perseguição, que era cartas, um telefonema, e às vezes não podia ser nenhum telefonema. E o telefonema era cifrado. Então era dias e dias e meses para ter um contato efetivo de afetividade e de manutenção da luta. E mantinha o pessoal era muito corajoso e não abdicava da luta, era um sonho mesmo. Mas meses e meses, sem falar com alguém, mas estando resistindo em silêncio no exílio. Não é fácil. Não é fácil. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns e desculpem por ter chegado tão tarde. Argentino? Já fui. Já foi? Sim. Já fui até os 18 anos. Aos 18 anos, virei internacionalista. Ah, certo. Não tenho parte. Mas eu queria perguntar se nas pesquisas que você fez sobre a questão do Jango, bom, por uma questão fortuita pessoal, eu fui 20 anos depois que eu já estava aqui, bom, sou exilado, certo? Não oficial. Dava para ser oficial. Exatamente. E a pessoa que morava comigo desapareceu, o companheiro desapareceu, e 20 anos depois eu vivi uma circunstância na qual me falaram, olha, esse cara é um filho da puta, esse cara era das 3A, a Aliança Anticomunista Argentina, que é quando começa a repressão, digamos, contra a esquerda, contra os trabalhadores, contra... Bem, o chefe dessa organização era Carlos Otto Paladino, certo? Um general que foi chefe da inteligência do general Juan Domingo Perón, na sua última presidência, e de Isabelita
sua esposa e sucessora. E ele também foi o chefe do Serviço de Informação do Estado de Videla, da ditadura militar. Ou seja, era um... Bom, me encontro com um senhor aqui que me fala, esse aí é um filho da puta. Quando eu começo a investigar, na realidade, esse aqui era o genro dele. Era também com histórico das 3A, automotores Orlete, grana, muita grana, perseguição fundamentalmente. Automotores Orlete teve fundamentalmente para alguns chilenos e para os uruguaios. Bem, e no meio dessa história toda, a inteligência era o Comando 601. O Comando 601 tinha um membro infiltrado no pessoal que trabalhava para Jânio. O que me chama a atenção, primeiro, Jânio era o dono do carro onde foram assassinados 2 parlamentares uruguaios, certo? Esse carro foi emprestado pelo Jango a eles. Eles foram assassinados pelas 3A. A pergunta que eu te faço é, vocês investigaram, das pessoas que estavam servindo de perto ao Jango, tem alguma coisa sobre esse cara do 601? Ou seja, o serviço de informações tinha uma pessoa que morava, certo? Estava a serviço permanente. Quem citou muita informação. Quem citou muitas informações sobre o aparato de vigilância foi o Mário Neira Barreiro. Muita gente. Eu sei. Mas ele falou alguma coisa... Aí eu não estou lembrado Você está falando da Operação Condor. Da Operação Condor. O Neira é uruguaio. Mas eu estou te falando, o Jânio morava na Argentina e eu estou te falando do Comando de Inteligência da Argentina. Da Argentina. Olha, quem falou sobre isso é o uruguaio, que é a história dele que eu penso em ficcionar, que é do Voo Zero, Júlio Abreu. Que ele saiu do Uruguai e foi para a Argentina. E na Argentina ele estava no cumpleaños, no aniversário, e os amigos dele faziam parte da luta democrática, então ele foi preso nesse processo todo. Então ele cita vários nomes, 601 tal. Alguns agora não lembro agora, porque já. Mas ele esteve no. Ele foi em Orlete. Esteve no Orlete. Tá. E falando de Orlete, lembrar uma coisa para vocês. O filme começa com Orlete. Veja como foi a coincidência do processo, Paulo. Eu marquei para ir para Orlete, estava fechado a Orlete. Eu fui com o taxista. O taxista conhecia a história de Orlete. Então, o taxista foi o meu personagem da abertura que começa. Mas... E o Centro de Automotores Orlete é um centro de detenção emblemático lá na Argentina, de detenção e de tortura. Veja como o universo conspirou para o processo. Eu conheci um taxista que falava com tanta vida, eu perguntei, Marco, não lembro o nome dele agora, se ele topava falar. Então ele dá aquele depoimento com muita consciência e muita clareza. Veja que coisa fantástica. Eu não estava programado. Estava programado eu conhecer o centro de detenção, o Auto Oficina Motores Orlete. Mas o taxista que eu peguei, ele conhecia a história. Então, o centro fechado, ele dá um depoimento de como funcionava o Auto Motores Orlete. Impressionante como o universo conspirou para que realmente a gente pudesse fazer um bom trabalho. Aí lembrei, quando você falou de Orlete, eu lembrei.
porque o chefe de Orlete foi justamente o chefe de Orlete, que era o cara que Agora, tava lembrando um pouco mais, é porque eu falei de Orlete, não lembro o nome dele, o cabeludo que falou com muitos detalhes também sobre várias pessoas que compuseram o alto comando de Orlete. Só não estou lembrando detalhes agora, que é o cabeludo que ele fala, ele dá a declaração de como funcionava o motor de Orlete. Presença de uruguaios, chilenos, cubanos, no processo todo. Tem mais uma pergunta? Eu queria perguntar Lá um pouquinho mais alto. queria parabenizá-lo, também toda a equipe envolvida no trabalho. E também queria perguntar em relação à série. Certo. Por que o senhor preferiu usar o elemento ficcional para contar histórias ao invés de uma abordagem mais biográfica? Repete novamente a pergunta. O senhor comentou que cada episódio vai tratar... Vai ter uma história ficcional. Ficcional, certo. justamente. Por que ficcional e não um elemento talvez um pouco mais biográfico? Vê bem, em cada episódio terá uma história ficcional, que não quer dizer também que em um dos episódios não tem um aspecto biográfico ficcional. A gente ainda está para decidir, porque é uma série, então cada episódio vai ser uma série. Lógico, cada episódio desse, a gente vai pegar uma história que já está compondo o filme, porque esse é o nosso storyboard. A gente vai pegar outra história, vai ser uma dessas histórias. Pode ser que em algum episódio tenhamos duas histórias. Tem uma história da brasileira lá, Sara Basso, que eu sou assim, quando ela contou a história dela, do diálogo da mãe com o filho, e na questão da luta armada, ela aborda a luta armada, que o filho pega uma palavra. Aí penso fazer essa história ficcional, o diálogo dela com o filho, certo? Depois da mãe indo buscar o filho na Argentina, em vários quartéis, tal. E como também uma outra história que já vai... Virou uma madre. Uma madre. Uma outra coisa que a gente não abordou aqui, aborda muito pouco, que os crimes da Argentina, crimes das vós, dos netos, dos filhos. Então é muito forte também. Eu creio que vai ser uma história que a gente vai abordar. Tem a história da Macarena Helma, que é do Jean Helma, que é interessante também, é isso que eu tenho pensado também. Parece, né? Ela parece. Sobre isso que a gente estava falando, assim, talvez, né, uma sugestão, não sei, para pensar na série, que pega a parte da repressão, mas, por exemplo, um dos primeiros casos que as abuelas conseguiram restituir a identidade e contar, né, um dos netos que ela estava procurando ainda nos anos 80, foi a partir de uma denúncia que chegou lá em São Paulo, no projeto Nunca Mais, né, como é que era? Era o Dom Paulo Evaristo. Dom Paulo Evaristo e o James Wright. Sim. E eles tinham a denúncia de uma criança que tinha sido levada à Argentina para a Bolívia. E ela realmente foi encontrada na Bolívia. Então você vê, além da circulação das crianças, do aparato repressivo, também como que as madres, as abuelas se conectaram, né, com esse movimento de documentação, né, de resistência à ditadura em São Paulo, para conseguir reparação, né, identificação dos netos. A Lilian Budia mesmo fala no depoimento dela do livro, do livro Brasil Nunca Mais. Brasil Nunca Mais, do Dom Paulo Evaristo e o Jaime Wright, que é um pastor protestante. Veja uma coisa fantástica do Martim Almaro. Eu tenho uma tradição protestante. Quando ele falou lá que foi o comitê eclesiástico de católicos e protestantes que deram suporte. Veja como foi importante. Dom Helder Câmara, lá em Pernambuco, deu muito suporte a pastores, líderes protestantes que iam buscar o apoio de Dom Helder nesse processo de monitoramento. Monitoramento e prisão também, então, que está muito diferente dos dias atuais. Para a série, vai ser um trabalho muito... Se no filme Condor, Verdade em Concurso, a gente trabalhou... Nessa série, a gente vai trabalhar muito. E
digo para vocês, vamos fazer um excelente trabalho. A gente vai, para o Brasil, nós vamos homenagear Paulo Freire, Rubens Paiva, Paulo Freire, Rubens Paiva, Oi? Suzu Anjo, a gente está com Suzu Anjo, Exorbe também está no radar, certo? A gente estamos com 4 consultores que vão nos ajudar no processo, que é Hilda Anjo, a filha de Suzu Anjo, né, e irmã de Suzu Anjo, João Vicente, que é o filho do João Goulart, Jamil Chad, que é jornalista, certo? E Helena Araújo, que é da área da educação, presidente da CNTE, Federação Nacional da Educação. Nós, nesse percurso nesse período todo, de 2023 até aqui, a gente não desistiu do projeto. Talvez outros teriam desistido, porque são muitas dificuldades, um não aqui, um não ali e tal, e o projeto envolve recurso financeiro, não é fácil, mas é na resiliência que a gente vai construir a nossa trajetória, certo? Nós conseguimos o apoio da educação nacional, os principais organismos de educação nacional do Brasil, a gente conseguiu, a CNTE, o Fundo Nacional da Educação, o Fórum Nacional Popular da Educação, do Conselho de Reitores e Reitoras das Universidades Públicas e Privadas. Aí tivemos uma sorte, porque o presidente do Conselho de Reitores e Reitoras é o padre Pedro, que é lá da Unicap, então a gente já tem um contato mais permanente. Uma coisa impressionante, a gente conseguiu o apoio da Engenharia Nacional, do Fórum Nacional da Engenharia, que teve um encontro há 2 meses atrás, está apoiando o projeto. A FICENG, Federação dos Sindicatos da Engenharia, que é aqui no Rio, está apoiando o projeto. As instituições de direitos humanos, até da OEA, a gente conseguiu apoio, não agora nessa gestão, mas na gestão anterior, da OEA. O Museu de Direitos Humanos do Chile foi a primeira entidade que fomos buscar o apoio. Tinha que começar com o museu, entendeu, velho? Tem que começar com o Museu de Direitos Humanos do Chile. Do Instituto de Direitos Humanos de Montevidéu, que é ligado ao Parla Sul, nós conseguimos apoio. Recentemente, agora, através da professora Liliana, da Comissão da Verdade e Memória da Argentina. Da CPM, Isso, conseguimos o apoio. E foi a partir daqui que conseguimos o apoio, foi fantástico. Nós já temos, creio que vocês conhecem, o Diálogos do Sul Global, que é um site que aborda a questão da América Latina e do Sul Global. Eles já criaram um hot site de todas as matérias, Pedro, que é publicado sobre a produção da série. Tem muita coisa. Então, posso pegar uma pergunta? Bora. Dá licença, obrigada por ter vindo, querido. Tem alguma estrutura definida de Estados Unidos participava dessas articulações nos países, especificamente? Eu pergunto isso porque, primeiro, que eu acho que a gente poupa muito os Estados Unidos nessa história, né? A gente fala pouco de como eles se infiltraram na América Latina, quais as estratégias de infiltração deles, como isso, assim, eu queria saber a tecnologia, sabe? Porque, por exemplo, semana passada, quando apareceu um avião no sul, que ninguém sabia quem estava dentro do avião, a primeira hipótese é que existiam norte-americanos dentro do avião. A primeira no imaginário, o que aparece? São americanos que estão vindo para fazer articulação. Um avião da CIA. Hã? Um avião da CIA. Que se ouve, isso. Parece que tem uma memória dessa chegada dessa gente aqui e que ninguém sabe exatamente como que eles chegam, né? E acho que, primeiro, a gente tem que denunciar mais isso, a gente tem que nomear esses caras e tem que talvez perguntar se eles não querem apoiar o seu filme. Né? Eu tô até com medo de mandarem aquela lei lá. Não tem um órgão
Eu e Peru. Não tem um órgão. Não tem um órgão Os dois souberam, pera, bloqueia aí o processo. Não tem um órgão norte-americano que esteja envolvido, né, em preservar essa memória. Não tem nenhuma ONG que esteja lá, que possa dar mais informação para a gente, entende? Estou dando hipótese, não tenho respostas. E trocando com você, assim, né, eu sou filha de preso político, sou pesquisadora, e eu tenho pesquisado muito com filhos e netos, né, as histórias. Tem um Instagram Filhos e Netos, siga. Sim. Tem agora um livro muito legal que foi lançado aqui também, que se chama Crianças e Exílio, que conta histórias, né, de famílias afetadas pela Operação Condor e que estão sendo narradas e contadas pelos filhos e netos, né? E as histórias são muito profundas, de muitas complicações, de muitas coisas mal contadas, de como essas informações circulavam, né? E há uma mágoa profunda dos Estados Unidos, dos filhos e netos. É uma mágoa, é uma raiva, uma indignação, e algo muito mal explorado por nós, latino-americanos, né? Da conta que eles têm que prestar a nós. Os Estados Unidos têm que prestar contas à América Latina sobre essa violência que eles cometeram com a gente, os assassinatos e a forma como eles tomaram, como eles tiveram vantagens econômicas, né, com isso. Assim, acho que... Como é teu nome? Quênia. Quênia, perfeita pergunta e afirmação. Os Estados Unidos da América, eles foram o artífice principal da Operação Condor. Financiador em toda a logística, em toda a América Latina. Em toda a América Latina. Não haveria Operação Condor se não houvesse Estados Unidos. Só os Estados Unidos? Não só os Estados Unidos. Né? Não só, veja, porque Canadá. você perguntou Estados Unidos. Uhum. Mas o aparato de Condor contou também com nações europeias. Sim. Como a Naomi Mofino seria sequestrada no Peru, iria para a Argentina, passaria por Corumbá, Mato Grosso do Sul, pelo Brasil e apareceria em Madrid morta no apartamento. Sim. Então, o aparato de Condor principal, obviamente, foi os Estados Unidos, o Império. Na época tinha um poder muito maior e de influência bélica através das embaixadas aqui na América Latina, mas com conexão também com a Europa. Então, eles são corresponsáveis, os Estados Unidos, veja bem, os Estados Unidos da América, eles são corresponsáveis pelas prisões, torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados de todos os latino-americanos que compuseram o Operativo Condor, que foram assassinados. Os Estados Unidos são responsáveis e devem ser, sim, responsabilizados civil e criminalmente. Não só os Estados Unidos quanto o governo, as empresas, porque o golpe em Pernambuco, no Brasil e na América Latina, não foi só militar, ele foi civil, militar e empresarial. Civil, militar e empresarial. É como a filha do Prats disse, falta responsabilizar os civis, falta responsabilizar também as empresas. O que nós temos no Brasil, muitas vezes no Brasil, é um acordo que as empresas que compuseram o processo financiam um projeto de memória e tal. Somente isso, mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Mas os Estados Unidos são responsáveis por todo esse pacto criminal que foi a Operação Condor. Terceira série sua. Aí eu tenho algumas respostas já. Em 2014, tem a entrega de documentos do Joe Biden para a Comissão Nacional da Verdade, a desclassificação dos 50 anos. Isso. Esse artigo parece que foi mudado lá, não teremos em 75 a desclassificação dos arquivos de 75, teremos esse ano e ano que vem. Também tem o francês, que ensina a tortura para o Brasil. Isso. Nas Américas é o Paul-Alsaresses, que é o que faz a guerrilha, a luta contra a guerrilha na Argélia e que ensina a tortura. Desaparecimento. Na série vamos trabalhar todos esses elementos. Vamos ter mais tempo para trabalhar os elementos.
o rápido de crianças e de mulheres grávidas é uma técnica espanhola da ditadura franquista e depois vem para a América Latina. Aí depois a parte da anistia. Vamos lá, primeiro de tudo, a anistia que a gente viu os militares e que atualmente há um jogo da extrema-direita nacional de dizer que a anistia é uma anistia feita para os que lutaram contra a ditadura, que foi algo benéfico para aqueles que lutaram contra a ditadura. Há atualmente uma narrativa falsa, completamente ilusória da extrema-direita para tentar empurrar a anistia do 8 de janeiro. Há um jogo político por trás. A gente não pode deixar de disputar a memória por trás da anistia. Dizer que foi uma auto-anistia completamente irregular. O julgamento da DPF 153 acontece 1, 2, 3 semanas antes da condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Completamente focado para que não pudesse ser revisto posteriormente. Agora, 2025, está começando a ter um burburinho de que vai ser revista. O próprio Flávio Dino já deu uma declaração dizendo que crime continuado não valeria para a lei de anistia, e já está começando a ter um burburinho, e as associações da sociedade civil, como a que eu participo, já estão começando a entrar com amicus curiae para que sejam auxiliadores dessa acusação. Aí, finalmente, entrando agora no filme. Quero te agradecer muito, acho um filme impressionante, muito bem feito, porque traz a história dos mortos desaparecidos que não podem contar a sua história. Eu acho muito bonito que você não deixa numa posição passiva. Você fala da atividade deles, de uma luta deles, e conta a história como eles acreditavam para mudar o mundo como eles participavam. E aí eu quero também te agradecer por fazer uma nova série contando essa história no tempo que a extrema-direita está super organizada internacionalmente, como temos visto que Vera comentou anteriormente. Os brasileiros Eduardo Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, o Milei na Argentina, a Karina Milei na Argentina, estiveram todos em Washington. Tem o caso do Chile. Paulo Figueiredo, que é neto. Paulo Figueiredo. Todos eles estiveram em Washington para o foro da extrema-direita em 2023, falando e articulando novamente. Estamos vivendo novos tempos de Condor. Novos tempos de Condor. E aí eu quero saber se você tem essa articulação com o presente também, na perspectiva para o novo... Sim, inclusive eu posso depois mandar para vocês, para a professora deve ter contato com vocês. Nós publicamos algumas matérias no portal Diálogos do Sul Global, quando a gente faz a relação do Condor do passado com a influência americana nesse momento, que a gente liga as tarifas de Trump com a questão do Condor do passado. Pode, com uma roupagem diferente, com a metodologia diferente, mas nada mais é do que manter a influência aqui sobre o Brasil. Então a gente faz e vai fazer essa correlação. Nós iremos contextualizar com o presente. Por isso que vai ser uma série. Entendeu? E vai dar um trabalho enorme, mas vai... E outra coisa, temos que citar também a questão da Bolívia, lá, o que nós perdemos a eleição lá na Bolívia. A influência, o império está em decadência, mas você vê fiquei sabendo ontem, na questão da Groenlândia, os dinamarqueses estão já um movimento muito forte contra essa influência americana de se apoderar da ilha, a Groenlândia, para o território, né? Não sei se é ilha, do Ártico, lá, aquela região lá, como ponto de apoio permanente dos Estados Unidos. Então, o Condor de hoje tem outra roupagem. Não tem a roupagem mais da tortura, do assassinato e do desaparecimento. Mas é um outro formato de lawfare, de perseguição jurídica, certo? De lawfare. Mas vamos tentar fazer a conexão com o presente. Agora, com os exemplos de cada país. A Argentina com o Milei, aqui com o Bolsonaro, certo? A Bolívia, como o presidente foi eleito agora, democraticamente, tese. Temos também um caso do México, da Colômbia, de todos os países aqui da América Latina. A gente tem que acreditar, lutar pela autodeterminação dos povos, a soberania nacional de cada país desse. Isso é fundamental. Quem estuda sociologia, história, antropologia e acredita na democracia. Acredita na democracia. Pode ir primeiro.
Posso? Primeiramente, parabenizar tanto pelo documentário quanto pela série, né? A série que é muito triste, é muito impactante e tem que ser, né? Mas ela ainda deixa um final para ser debatido que eu vejo como um tanto quanto otimista. E eu acho que a série que vai vir agora pode ser a resposta disso, né? Termina com a moça falando que a gente precisa de uma investigação regional, de uma investigação local, que requer a integração da América Latina, isso é imprescindível. E acho que nada como uma série, que cada episódio vai se passar em um país, mostrando a realidade para fazer essa junção de mente, de busca por justiça regional, né? Agora a pergunta é uma provocação meio que para todos. Operação Condor, o documentário, Ainda Estou Aqui, aquele outro documentário onde você conversa com o Ustra também, só foram possíveis por causa da Comissão Nacional da Verdade. Eu queria saber como você se sentiu ao ver o Ustra sendo homenageado no impeachment da presidenta que instaurou a Comissão Nacional da Verdade. Posso só sugerir uma coisa que nós temos que deixar no auditório assim, que vai ter outra atividade. Então, a gente fazer uma última rodada, vou fazer também uma pergunta, ver se mais alguém quer colocar alguma coisa, Pedro, e aí volta para você. Pode colocar. Não, eu só ia perguntar se vocês, nas investigações, vocês confirmaram que Figueiredo, o general Figueiredo, aliás, eu acho importante a gente ver esses sobrenomes que continuam na história. O outro é o general Heleno, que era da turma da inteligência. O general Figueiredo é visto aqui como uma figura grotesca, certo? Que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. Mas atrás disso tudo se esconde a pessoa que esteve na inteligência em 64, foi o chefe, foi o subchefe do SNI e foi junto com Geisel, o que idealizou a saída democrática, certo? E que deu a anistia, certo? A anistia é a grande jogada política, é a grande fumaça, certo? Aonde descomprimiu de alguma maneira, porque eu estava aqui e vivi, certo? Mas na realidade é como nós levamos, que até hoje pagamos esse silêncio, certo? A gente trocou essa pequena coisa por dar anistia a todos os assassinos. Mas eu queria saber se Figueiredo participou no Chile da criação, se foi o enviado de... Você pode me confirmar? Porque eu li isso alguma coisa agora. Ele foi enviado de... Foi o representante do Brasil na criação. Ele não estava na reunião de... Não estava. E quem estava do Brasil? Tinha um brasileiro lá, não estou lembrando o nome dele agora. Que ele fazia parte da embaixada. Fazia parte da embaixada brasileira. Inclusive foi fundamental na formulação da reunião lá em 25 de novembro de 75. Isso aí. 25 de novembro de 75. A gente vai comemorar, relembrar agora assim, 60 anos. Sobre a questão do Ustra. Entrevistando Nelson Jobim, um documentário da Constituinte, que realizamos, Nelson Jobim deu a seguinte declaração. No Brasil, quando as forças políticas quando estamos vivendo, vou falar um pouco com minhas palavras, em ebulição, o próprio sistema político e econômico busca encontrar saídas para a manutenção do status quo. Certo?
A fala do Bolsonaro foi uma fala inaceitável, e a homenagem que ele fez ao Carlos Brilhante Ustra. Porque o Ustra é, como a Crimeia falou, símbolo do exército torturador. E ele assim sabe que foi. Porque no depoimento dele, ele deixou claro que estava a serviço do Estado, mas ele não estava a serviço do Estado democrático. Nem se estivesse a serviço do Estado democrático, ele estava a serviço de um Estado de exceção, um Estado autoritário. Ele torturou e assassinou pessoas. Numa democracia, não aceitamos tortura. Numa democracia, aceitamos o devido processo legal, a investigação, o direito de defesa. Que nunca houve no regime militar no país. E o Ustra representa justamente tudo isso do regime militar civil, militar e empresarial. Nós vencemos um tempo a narrativa, usando a palavra narrativa, que o regime não era só militar, ele era civil, não, mas ele era civil, militar e empresarial. Ele não foi só militar nem civil, ele foi empresarial também. Porque para montar todo esse aparato, teve que ter muito dinheiro, e não foi pouco, não. O livro Guerra Suja, estou esquecendo o nome dele, que era do Espírito Santo, que tinha a usina Cláudio Guerra, deixa bastante claro isso. Em Pernambuco também, então teve muita estrutura financeira e empresariado. E também outra coisa, as multinacionais brasileiras também financiaram toda a nossa ditadura brasileira, não só aqui na América Latina também, as empresas americanas, o capital, o mercado. Quem foi o mercado? Quem foi o capital no operativo compra? Ele existiu, e a gente precisa dar nome a essas empresas transnacionais. Os crimes foram transnacionais, as responsabilidades são transnacionais, e as empresas transnacionais também bancaram todo esse processo, todo esse pacto criminal. Obrigada, Cleonildo. Queria agradecer muito mesmo a sua presença, né, a disposição de vir do Recife aqui participar. Agradecer a todo mundo que veio, a presença do público.